Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Satisfação enorme estar de volta a esse lar. Agradeço ao amigo Márcio e demais amigos aqui, companheiro do SESC, por essa oportunidade de estar com vocês aqui neste tema. Parece meio clichê, mas eu costumo sempre iniciar... Tá melhor agora? Tá melhor agora. Prazer te ver, Terezinha. Parece meio clichê, mas eu costumo sempre dizer o seguinte: eu não me coloco nunca na posição de palestrante. Eu acho que é uma posição de um grau muito elevado, de gente que detém muito conhecimento, e não é o meu caso. Eu prefiro me colocar na condição de um curioso, de uma pessoa que busca investigar, que tem muitas dúvidas, e nada melhor do que num colegiado como esse para a gente discutir essas dúvidas juntos, tá? Então, o tema de hoje dessa palestra é um tema que me chama atenção há muito tempo, né? Que é a questão da fé raciocinada. E talvez vocês vão se confrontar com as mesmas dúvidas que eu tinha no passado. Como assim fé com razão? Fé não deve ser só o sentimento? Será que eu tenho que ter alguma razão para ter fé? E é justamente isso que nós vamos discutir agora. Uma das bases da doutrina espírita, ela diz o seguinte: a fé é baseada na razão, na lógica e na compreensão das leis divinas. Eu preciso ter noção, fazer uso desse patrimônio que Deus nos deu, que foi a inteligência, para eu poder ter compreensão do meu mundo ao meu redor. Caso contrário, tudo que chegar até a mim, eu vou acreditar. De maneira muito clara. Tudo que chegar, eu acredito, eu não faço julgamento. Kardec foi um pouco mais além e disse o seguinte: a fé raciocinada, ela é uma fé inabalável. É aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque esse tipo de fé baseada na razão, ela não se preocupa se o que eu acredito hoje, ou o que é verdade hoje deixa de ser verdade amanhã. Porque nós não estamos em busca de um fator dogmático. Nós estamos em busca de uma verdade. Então, enquanto nós não chegarmos até a verdade, nós vamos perseguindo ela passo a passo. Mais um outro ponto interessante: o Espiritismo propõe, então, uma fé raciocinada, isto é, uma fé que busca compreender o porquê e em que acreditar. Mas se existe uma fé com razão, provavelmente existe o contrário de uma fé sem razão. Essa fé sem razão é chamada no Espiritismo de fé cega. É uma fé no qual tudo que chega até a mim eu não faço qualquer julgamento. Hoje, se nós chegarmos a um determinado ponto de alguém dizer: Vitor, e a capacidade do teu computador começar a dar a palestra sozinha e meditar sobre isso, eu posso simplesmente aceitar isso como uma verdade sem qualquer julgamento. Mas seria inadmissível no século que nós vivemos hoje, diante de tanto conhecimento que já chegou até nós, sequer nem duvidar dessa possibilidade. Então precisamos ter criticidade. O Espiritismo nos convida a ser crítico a tudo que chega até nós. Mas, Vitor, e os livros espíritas que foram escritos por psicografia? Critique também. Assim, não, qualquer espírito que tomar do aparelho fonador de um médium pode falar o que ele quiser. E eu terei como verdade aqui do outro lado desse mundo. Não. Seja crítico. Conjugue isso baseado no que Jesus nos ensinou. Aí eu faço um paralelo. Durante o deserto, o diabo atentou bastante Jesus, né? Falou um bocado de coisas que ele julgava ser verdade. Mas pelo lado crítico e extremamente moralizado de Jesus, ele combateu aquilo, né? Então, sejamos críticos em tudo que chega até nós. E a fé raciocinada, ela nos propõe isso. Falando primeiramente, da fé cega. É uma fé que aceita sem verificação, tanto verdadeiro quanto falso. Perceba, então, que ela coloca no mesmo patamar dois pontos de valores completamente diferentes. Quem tem fé cega não busca entender, simplesmente acredita sem examinar. Acredito que boa parte de nós, no início da nossa formação religiosa,
Nós tivemos muito dessas coisas, né? Desde quando crianças, acreditamos em bicho-papão. Há quem ainda queira acreditar que o Papai Noel entra pela chaminé. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas eu, pelo menos, não posso nem me questionar se ele passa na chaminé. Então, acho que esse é o lado crítico das coisas. Poxa, pai, ele entra pela chaminé, mas a chaminé está tão pequena, será que ele passa lá? Ou então o presente que vai vir com ele deve ser bem pequenininho, que a chaminé é pequena e eu queria uma bicicleta, não passa lá a bicicleta. Então, são esses lados críticos. Qual o perigo dessa fé cega? Por não examinar nada, a fé cega pode nos levar a erros, levada ao excesso e produz o pior de todos os seus efeitos: fanatismo. Isso acontece muito, né? Diversos irmãos nossos, iludibriados do que chega até lá, já ouviu falar que Deus é um senhor de barba branca comprida e que veste uma túnica branca. E acho que é até melhor acreditar nesse tipo de Deus, porque ele se aparece muito mais com a gente. Ele se parece muito mais com o nível da nossa ignorância. Mas isso é uma fé cega. É muito querer trazer Deus ao alcance das nossas medidas, né? Além disso, se a fé estiver baseada em algo falso, cedo ou tarde ela vai desmoronar. Sabe onde foi que apareceu isso? Um caso parecido com esse deu em Êxodo 32. Os israelitas sedentos, né, por um Deus que não aparecia. Queremos um Deus, queremos um Deus. Eis que Herodo, se eu não me engano, Arão, criou um cabrito, né, um bode de ouro. E todos começaram a adorar aquele bode de ouro, como sendo um Deus que iria fazer tudo por eles. Plenamente cego dessa razão. E o contrário, a fé raciocinada se apoia em fatos e na lógica, eliminando dúvidas. Quem tem fé raciocinada crê porque compreendeu. Ou seja, a convicção vem após uma análise racional da crença. Interessante isso, né? Porque o tempo todo a gente teve aquela ideia de achar que religião é um sentimento. Basta sentir que Deus existe e eu estou pleno disso. É meio ruim chegar neste ponto. Porque se ele é fruto de um sentimento, o meu sentimento varia. O meu sentimento varia. Na minha raiva, eu tenho um propósito. Durante estar calmo, eu tenho outro propósito. Então, a religião ou a fé raciocinada, ela não depende do sentimento. Ela depende de uma razão. Precisa ter lógica para acreditar. Mas um detalhe importante, esse tipo de fé não exige abdicar do raciocínio nem da liberdade. É o contrário, ela incentiva o questionamento e o estudo. É uma fé compatível com o livre-arbítrio. Pois cada um escolhe acreditar com base na compreensão e nunca por imposição. Então, tenham muito cuidado, meus irmãos, quando vocês chegarem em alguma agremiação religiosa, algum centro, inclusive espírita, que diga, tem que ser assim. Se você não estiver vestindo uma camisa branca, certamente Deus não está contigo. Isso não tem lógica alguma. Isso é fanatismo. Isso é a beira da fé cega. Então, racionalize sobre isso. Tenha sempre a racionalidade ao alcance do patrimônio que Deus lhe deu, que foi o discernimento, a razão. Somos dotados de inteligência justamente para criticar. Esse ponto aqui, eu vou fazer um paralelo. Porque todo mundo acha que é só o espiritismo que falaria sobre fé, né? Raciocinada. Essa parte aqui deveria ter entrado um vídeo. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu colocá-lo, né? É um vídeo que trata de um doutor em teologia chamado Rodrigo Silva. Não sei se alguém aqui conhece. Ele faz muito vídeo na internet, né? Ele é teólogo, é doutor em teologia, e ele diz o seguinte, numa das passagens que ele estava com o Jô Soares, ele estava explicando isso, né? Que a fé tem que ser raciocinada, sim. E ele não é espírita, é de outra agremiação religiosa. E ele diz o seguinte, que existe uma diferença entre o crente e o credor. O crente, ele baseia o fundamento dele na razão.
O outro credor é aquilo que ele aposta no que chegou até ele. Você pode comprar o que te venderam, sem qualquer nível de discernimento. Vou passar aqui. O Espiritismo diz o seguinte, ele chama essa fé raciocinada de fé inabalável. Ou não pode ser inabalada? Por quê? É uma fé verdadeiramente firme. Não teme o avanço do conhecimento ou da ciência. Sabe por que não teme? Porque ela é fruto da ciência. A fé raciocinada, ela é fruto da ciência. Eu não posso me desenvolver se eu não tiver uma base racional no que acreditar. Vitor, então existe ciência dentro do Espiritismo? Não é dentro do Espiritismo. O Espiritismo é ciência. A diferença é que o objeto que o Espiritismo estuda é um objeto intangível ao alcance da ciência clássica. São espíritos. É um objeto de estudo. Essa fé, ela resistirá ao exame racional em qualquer época. Não existe contradição entre fé verdadeira e razão. Ambas caminham juntas. Interessante esse ponto também, né? O Espiritismo propõe exatamente essa fé sólida e flexível. Ela é flexível porque, conforme o avanço da ciência vai lidando, ela vai se apoiando mais ainda no que a ciência diz. Hoje, o que chegou ao alcance da doutrina espírita, no mundo que vivemos, não são todas as respostas. São algumas respostas. E algumas dessas respostas são o mínimo possível para que nós, nessa condição que nós estamos, de ignorância, tenhamos capacidade de compreender. Caso contrário, não tem condições hoje de derramar sobre nós todas as nossas pendências e tampouco todas as nossas potencialidades. Nós não estamos preparados ainda para isso. Então, o conhecimento que chega até nós, ele é paulatino, seja na ciência clássica e seja na ciência espírita. Muito do que se conhece hoje sobre as respostas espíritas, esses fenômenos acontecem desde todo sempre. Mas lá atrás era visto como mistérios, né? Visto como problemas do diabo. Allan Kardec se debruçou sobre isso e começou a estudar esse fenômeno. E interessante que, para estudar esse fenômeno, ele precisou usar, então, artifício científico para isso. Nós vamos falar sobre esse ponto. Toda a codificação espírita está construída em base no diálogo entre fé e razão. Kardec investigou fenômenos espirituais de forma criteriosa e científica antes de estabelecer os princípios dessa doutrina. Bom, peraí, se ele está querendo dizer que a fé tem que ser com base na razão, eu preciso fazer uso de um método racional para isso. Não tenho como estudar um ponto do espiritismo se não for com base em um método racional, lógico. Ele tem que ter lógica. Senão, seria mais uma fé cega. Seria fatalmente entrar aqui na sala e alguém falar, poxa, Vitor, você não está vendo? Mas eu estou vendo vários irmãos desencarnados. Tá, beleza, mas eu não estou, e não tem nem fundamento em que acreditar. Mas Kardec fez diferente. Ele diz o seguinte, é preferível, nesse caso, rejeitar várias verdades do que aceitar uma mentira. O que ele quis dizer nesse ponto? É muito mais lógico, é muito mais humilde eu negar uma verdade porque eu aceito a minha ignorância, eu não tenho altivez para chegar a esse ponto de compreensão, do que aceitar uma única mentira, que eu já sei que é mentira. Até porque, para designar como mentira, eu já fiz um senso crítico sobre isso. Eu não posso dizer se alguma coisa é mentira se eu nem julguei aquilo. Então, isso já foi julgado por mim, pela minha consciência, pelo meu bom senso. Então, é muito mais fácil você negar uma verdade do que você aceitar uma única mentira. Esse princípio mostra cautela e rigor racional nas aceitações das ideias espíritas. Toda a base do espiritismo hoje, se ela não for fundamentada em crítica, esquece. Por isso, todas as agremiações religiosas que julgam o que está sendo feito sobre si próprio é um bom começo. Vamos fazer um trabalho mediúnico em tal casa. Qualquer comunicação que vai ser dada naquela mesa, nós já temos que atuar como verdade? É lógico que não. Tem que passar por um julgamento dos trabalhadores da casa. E esses trabalhadores da casa, pautados numa razão,
que é a que eu vou falar mais à frente, sobre essa compreensão dessas leis, vai dizer o que esse espírito falou aqui nessa mesa. Não faz sentido. Um exemplo. Recebemos aqui a comunicação de um espírito num trabalho e ele diz o seguinte: Deus está muito aborrecido com o Brasil. Deus aborrecido? Ele é plenamente amor. Ele já nem passa perto dele isso, essa sensação de aborrecimento. Essa sensação é típico de espíritos imaturos como a gente, ignorante. Mas de Deus, Deus aborrecido, esse Deus é lá do velho evangelho. Não tem mais isso. Essa compreensão que foi dita dentro de uma casa espírita, ela é crivada, ela é separada. Não tem por que mais eu me ater nessa comunicação. Eu aceito, eu recebo, mas eu não passo adiante. Assim, os espíritas são incentivados a analisar criticamente as comunicações e ensinamentos. Nada deve ser aceito cegamente. Esse espírito crítico garante que a fé espírita seja coerente e livre de superstições. Tem muitas agremiações que a pessoa fala assim: eu prefiro lá no centro espírita, lá de Macaé, porque quem faz a comunicação lá é Bezerra de Menezes. Então lá é bem melhor do que aqui. Bezerra de Menezes jamais vai falar algo diferente do que um outro irmão vindo de Deus vai falar aqui dentro. Caso contrário, ele está negando as leis. Que bom que ele falou lá, mas o que vai falar aqui vai ter o mesmo sentido do que ele falou. Não importa quem fala. O que importa é o que é falado. A fé raciocinada evolui com conhecimento e experiência. É verdade? Sim. O conhecimento que eu tinha sobre a vida com 10 anos não é o mesmo conhecimento que eu tenho agora. Eu tenho uma capacidade um pouquinho melhor de julgar o mundo que me cerca do que a minha filha, que tem 12 anos. E o que foi de diferente de mim para ela? Número de braços, olhos? Não, a experiência da vida. E assim os espíritos vão evoluindo com o tempo. E assim Deus vai falando: meu filho, tu não consegues aprender tudo em uma única vida. Tenha paciência, eu vou te entregar devagarinho. Tá bom. A razão é um instrumento que permite o ser humano avaliar, questionar, compreender os princípios espirituais à luz do conhecimento científico e filosófico. Meu Deus, muita coisa ao mesmo tempo. Tudo para dizer que eu preciso usar a razão. Preciso colocar o meu discernimento a meu favor para a compreensão daquilo que está chegando até a mim. Essa postura torna o espiritismo uma doutrina aberta ao progresso e ao diálogo com a ciência. A fé, nesse caso, deve ser compatível com a lógica e a razão, o tempo todo, batendo nessa tecla, E olha que interessante. Quando foi codificada a doutrina espírita, ela foi montada em 3 pilares: a filosofia, a religião e olha essa última aqui, a ciência. Mas, Vitor, como é que a gente vai estudar espírito se a gente não consegue nem ver? Como é que o objeto de estudo é algo que é intangível? Eu preciso, para isso, criar métodos para esse tipo de estudo. E um dos métodos principais foi esse aqui, observações e análises. Mas quem criou esse método de observação e análise? Foi o Allan Kardec? Então isso aí está falho. Ele cria um método, aplica o método que ele criou e faz todo mundo acreditar. Isso seria falho. Pois é, mas o método que ele utilizou foi o método do empirismo científico, que é um método baseado, acima de tudo, nas observações e experimentações. Antes de eu entrar nesse detalhe, vale a pena a gente conceituar isso aqui, O que é a ciência? É o conjunto de conhecimento sobre determinados fatos da natureza e do mundo, seja eles visível ou invisível. Falou do espírito. Não, não é. Alguém aqui já viu um átomo? Alguém aqui já viu a partícula de Deus? E o méson, o próton, o nêutron? Ninguém viu isso. Também está no campo do invisível. E também está sendo estudado. E também está sendo pesquisado. Mas quem desenvolveu este conceito de observação foi um conjunto parafraseado desses autores aqui. Da diversidade, então, de todos esses estudos, nasceram várias ciências, cada uma se detendo a um ponto. E percebam que hoje
ao sentar dentro dessa plateia, nós temos diversas experiências aqui, tanto de vida quanto de conhecimento. Cada um pouquinho mais especialista do que o outro. Nessa vida, eu não vou conseguir chegar ao nível de experiência de algum dos irmãos que aqui estão, que se dedicaram a uma determinada área da ciência ou da vida. Ah, Vitor, então tu vai estar incompleto. Sim, por isso que deve ter muitas vidas. Porque não vai dar para fazer tudo numa só. Vai ficar incompleto. Durante muito tempo, os fenômenos espirituais, por serem invisíveis, né, foram considerados segredo de Deus. Milagre, coisa do demônio, forças mentais. Ah, isso aí é melhor não mexer, isso é coisa de Deus. Deus a gente nunca vai entender mesmo. E aí, por isso, para. Mas interessante que lá no século XV, se eu não me engano, teve um irmão que quase foi para a fogueira porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. Que era o Sol, né? Já seguindo os princípios de Nicolau Copérnico. Meu Deus, eles estavam no nível de segredos de Deus. Não, isso aí é melhor a gente nem estudar. Isso é segredo de Deus. A gente nunca vai saber quem é o centro do universo. Hoje nós estamos num nível de conhecimento sobre o universo tão grande que nós estamos em escalas de 10 elevado a 26. Alguém consegue entender esse número? 10 elevado a 26. Quando você coloca isso na matemática, 10 elevado a 26, você está dentro de uma unidade da física chamada volume de Hubble. É tudo que a nossa sociedade hoje conhece sobre o universo para fora. Legal. E para dentro? Para dentro, tudo que nós conseguimos avaliar está em 10 a menos 14. E a menor unidade admissível pela física hoje está em 10 a menos 34, que é o comprimento de Planck. E a gente não sabe nada ainda sobre isso. Interessante, né? Interessante. E aí você fala, mas a gente não sabe nada, não sabemos nada hoje. Assim como Copérnico lá atrás, ou antes deles, achava também que não tinha um Sol lá fora. E hoje o Sol não é nem uma estrela de quinta grandeza, é uma estrela de menor grandeza, ainda perto das gigantes que existem, né? O Espiritismo usou o empirismo científico para detectar os elementos espirituais. Como ele faz isso? Aplicando os princípios desses senhores aqui, ó, John Locke, George Beckley, David Hume, que foram os autores do empirismo científico. Eles dizem que defende o conhecimento principalmente das experiências sensoriais e das observações do mundo ao nosso redor. Mas, peraí, se começa a acontecer um fenômeno espiritual aqui do meu lado, eu vou começar a fazer primeiro as minhas observações com base na física clássica que eu conheço. É um campo magnético? Não, não tem campo magnético. É uma força de vento que está vindo por ali. Não, não tem força de vento que está vindo por ali. E eu começo, então, a ir aniquilando esses princípios, me falta objeto de análise, eu entro em outra. Existe um efeito que está sendo resultante de uma causa, né? Tem alguma coisa que está causando esse efeito aqui. E a minha razão me resolve se debruçar sobre isso. Foi o que Kardec fez. E será que a gente está avançando, então, nessas experiências de observações? Olha o que a ciência clássica está trazendo. Através de estudos de EQM, através de estudos de eletromagnetismo, a própria física quântica, estudo da USP investigou a genética por trás da mediunidade. Eles fizeram uma série de trabalhos nos cérebros de pessoas que são médias e viram que a glândula pineal ela é dilatada na pessoa que é médium. Interessante, né? Através de tomografia computadorizada, né? Faz uma tomografia e analisa que as glândulas pineais, que são as glândulas receptoras dessas comunicações, elas são dilatadas no cérebro dos médiuns. A imposição das mãos transmite energia. Estudo feito pela USP sobre o passe magnético. Não é verdade? Quer ver um exemplo de transmissão de energia que acalenta? A criança cai e se rala. A mãe vem e começa a soprar. Moça, aquele assopro resolve todos os problemas, né? Calma, meu filho, vai passar. Há uma crença nisso, né? Na verdade, é a mãe transmitindo calma, tranquilidade.
A energia ela é transmitida o tempo todo. Será que é verdade? O que está acontecendo aqui dentro dessa sala não tem nada de espiritual. Eu estou falando, a minha onda sonora está sendo reverberada aqui e está chegando até vocês. Mas ninguém está vendo a onda andar. Mas está acontecendo. E hoje é explicado esse fenômeno, né? Assim o Espiritismo também busca suas explicações. E agora vem as partes mais interessantes, as perguntas. Mas, Vitor, mas a fé com base na razão e na ciência seria capaz de explicar tudo hoje? Bora ver. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, nós temos uma ideia completa de todos os seus atributos? Essa pergunta está sendo feita no Livro dos Espíritos, número 13. E aí os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. O que ele quer dizer? Do nível da tua ignorância, isso é o que chega até você de compreensão. E tá bom. Não tenta passar dessa etapa que você nem vai conseguir. É a mesma coisa que um professor de matemática explicar agora para nós os cálculos mais avançados da matemática. A gente sabe que ele está escrevendo, mas a gente não está entendendo nada. Então, vamos ficar com a álgebra básica mesmo, que é melhor. Outra pergunta lá do Livro dos Espíritos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de alguma de suas perfeições? Está aí a resposta. De algumas, sim. O homem compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria. Ele a entrevê pelo pensamento. Mas espera aí. Pensamento é um produto fruto da matéria ou é fruto do espírito? É fruto do espírito. Então, se a matéria me bloqueia, eu não consigo sair. Alguém aqui já tentou voar? A matéria não deixa, né? A vontade é muito grande. Mas dormindo a gente voa, né? Voa, que é uma beleza. Vai lá, vai em países que a gente nem pensou em passar, já foi lá. Então, através do pensamento, a gente sai dessa teoria de conjunto que eu estou bloqueado e vou mais longe. Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas, e Kardec, como cientista, ele estaria agoniado, ele quer saber mais coisas, né? Não. Taxativo. Direto. Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Opa, deixaram uma brecha para nós. Então, nesse mundo aqui, nós temos uma certa limitação. Mas, se assim como nós aqui, mais velhos, temos um pouquinho mais de compreensão do que as crianças, é sinal de que a gente tem mais experiência do que eles nesse mundo que nos cerca. Então, em outros mundos, onde a limitação da matéria é menor, eu vou ter mais liberdade de compreender certas coisas que hoje eu não compreendo. Opa. Deixa eu ver aqui. Opa. Não, aqui pode passar. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E Kardec está insistindo, né? Ele quer saber tudo. A ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. A gente tem que ter paciência, né? Tem que ter calma, a gente já quer saber de tudo, não dá. Mas Kardec também já tinha essa ansiedade aqui, ó. Está fazendo esse tipo de pergunta, né? Como cientista. E por último aqui, essa questão interessante. Algum dia o homem penetrará os mistérios que lhe são ocultos? De forma gradativa, sim. Quer dizer, com calma, nós vamos nos despojando e vamos evoluindo e vamos ganhando mais conhecimento, tá? Sobre tudo que nos cerca. Os espíritos explicam que o véu se levanta aos olhos à medida que ele se depura. Quais os limites da nossa ignorância? Eu acabei de falar ainda agora. Aqui também ia entrar um outro vídeo de um físico que ele diz o seguinte: hoje tudo que a gente conhece vai até o volume de Hubble, 10 a 26. É o que a gente está explorando ali dentro do universo. E para dentro do infinito, do invisível, nós chegamos até 10 menos 14 e suspeita-se por cálculos a medida de Planck em torno de 10 a menos 34. São 20 graus de grandeza que a gente tem um buraco ali obscuro que a gente não sabe nada sobre isso. Esse é o tamanho da nossa ignorância. Aí, como Deus é muito bom conosco, falou assim: meu filho, você é apenas um espíritozinho pequeno. Tenha paciência, que você vai crescer. Cresça um pouco mais e eu te dou o direito da reencarnação.
E aí você vai passando de vida em vida e vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. E agora vem uma parte muito interessante. É comum das apresentações que eu faço sempre misturar cada vez mais a questão da ciência. Alguém já viu esse homem aqui? Esse aqui vocês já viram, né? Allan Kardec. E esse outro aqui, alguém já viu? Esse aqui é Kurt Gödel, detentor da teoria da incompletude. Teoria da incompletude é uma teoria matemática que diz o seguinte: nenhum sistema consistente pode provar sua própria consistência usando apenas seus próprios axiomas e regras. Isso tem algum paralelo com o que Kardec falou? Esse é um homem da ciência clássica, tá? Aí Kardec diz o seguinte: a ciência foi dada ao homem para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Interessante esse paralelo, né? Um homem da matemática dizendo que há limitações nos próprios sistemas matemáticos e Kardec dizendo que há uma limitação na compreensão do homem. Olha o que o teorema diz. Em relação ao teorema da incompletude de Gödel e a fé raciocinada de Allan Kardec, pode-se fazer, de maneira intuitiva e filosófica, um paralelo. Uma mostrando o limite do conhecimento humano no campo da matemática e da lógica, e o outro no campo da espiritualidade e da filosofia. Vitor, os sistemas matemáticos também são limitados? São, está aqui, ó. Nenhum sistema formal consistente e completo pode provar todas as verdades matemáticas. Sempre haverá a verdade que escapa à prova. Rapaz, o Kardec estava danado, né? Kardec estava querendo investigar mesmo, mas... O que Gödel falou também? Um sistema consistente não pode provar sua própria consistência. Nenhum sistema consistente. Então, na matemática, tem coisas que a gente não vai conseguir chegar. O que chega ao nosso alcance? Estamos ainda em um mundo de limitações. E olha que essa matemática é bem avançada, tá? Já caminhando para o final da palestra, citações espíritas sobre esse ponto. A fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que pode se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Allan Kardec. Outra, a fé imposta é uma fé morta. A fé raciocinada é aquela que vive e cresce com o progresso da inteligência. Beleza? Mais uma, a fé cega já não é admissível. Ninguém quer crer por obrigação. Ah, eu vou lá num centro espírita lá e se eu não acreditar no que está escrito nos livros, eu não posso fazer parte. Pode sair desse centro espírita que não vai te ajudar muita coisa, não. E aí tem um negócio interessante que Kardec nos deixou. Se amanhã não, se daqui a pouco a ciência provar que tudo que nós estudamos no espiritismo está errado, a gente pega todos os livros e encosta e fica com o que a ciência falou para nós. Aí tu fala, Vitor, então não tem qualquer receio de isso tudo estar errado? Não. A gente não está procurando formar uma base de pensamento que todo mundo acredite. A gente está querendo a verdade. Então, se a ciência chegar amanhã e falar, Vitor, sabe essa questão de espírito que você fala? Não existe. Está aqui a comprovação. Poxa, legal. Então, encosta os livros todinhos e a gente fica com essa nova verdade. Por quê? Porque a base do espiritismo caminha com o desenvolvimento intelectual. E não o contrário. Não é dogmático. Se a ciência provar que está errado, a gente fica com o que a ciência falou. É isso, Márcio? A fé não é dada, é adquirida. Peraí, se ela é adquirida, então eu busquei. Ninguém me disse para ter fé em alguma coisa. Eu fui lá e busquei. É só pelas experiências e reflexões que se torna sólida e esclarecida. Allan Kardec. Isso aqui está na frente de vocês, né? Não está dando para ler, não, né? Está tranquilo? Aqui também vai entrar um outro vídeo. Aí esse outro vídeo eu vou fazer um paralelo com vocês. Dizendo o Márcio que eu consigo botar um áudio aqui, né, Márcio? E aí sai, né? Esse aqui é um áudio interessante de um rapaz, já finalizando a palestra, que ele diz o seguinte, olha, percebam. Como é que é, Márcio? Sai aqui, não? Ah, não, tá. Só tirar aqui, né? Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho. Mas está chegando aí atrás? Ele vai estar condicionado ao que eu sinto.
E não é uma curiosidade sobre o evangelho, é que ele começa aqui, ó, e não aqui, tá ligado? Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero, porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto, e não ao que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são, porque sentimento é relativo. O que eu sinto hoje, eu posso não sentir amanhã, tá ligado? É por isso que Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque sentimento é relativo, mas o que eu sei não muda, é certeza, é firme. Quanto é um mais uma? 2. Se você estiver feliz, quanto é um mais um? 2. E se você estiver triste, quanto é um mais um? 2. Mano, isso é conhecimento, e isso é fé, isso é certeza, tá ligado? Você não sente para saber, você sabe que independente de como você está sentindo, isso é fé. Eu não preciso sentir que Deus está no céu para orar, tipo, eu sei que ele está lá, tá ligado? A fé é isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza não é a sensação do que eu espero, é a certeza. Eu sei que Deus está lá, eu sei que ele vai me ouvir, se ligou? Só que como Deus é espírito e a gente não consegue ver ele com os nossos olhos, a gente é tendencioso a sentimentalizar tudo relacionado a ele. Eu preciso sentir tudo. Se eu não sentir, eu não posso ter fé, tá ligado? Eu preciso sentir Deus me tocar, eu preciso sentir de orar, eu preciso sentir de adorar. Ele está um pouco aborrecido aqui com tudo isso, né? Deu para ver. Está chateada. Mas tá emocionado. Mas isso é interessante, essa análise dele, né? Inclusive, ele cita um grande pensador evangélico, que é o Charles Spurgeon, né? E ele dá essa ideia, poxa, então, se eu tiver condicionado a aceitar Deus ou conhecer Deus por emoção, o dia que a minha emoção acabar, acabou todo mundo junto, né? Então, a gente precisa buscar se instruir. E eu deixo o final da palestra com essa mensagem aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, e aí tire esses espíritas como sendo uma classe de pessoas seletas, não. Melhor seria que espíritos, né? Todos nós somos espíritos. Amai-vos e também instruí-vos. Vamos buscar aumentar o nosso grau de criticidade, de conhecimento. Ler as obras à luz da razão. É isso que vai nos dar sustentáculo para que a gente possa caminhar com mais certeza. Amar para colocar em prática os ensinamentos com caridade e instruir-se para fundamentar a fé com bases sólidas. Essa era a mensagem de hoje, pessoal. Muito obrigado.